Cresce o número de estrangeiros com visto de trabalho no Brasil. Segundo o Ministério do Trabalho, somente em 2011, a quantidade de imigrantes com carteira assinada no país superou 1.400.000. Outros 7.000 aguardam a análise dos documentos. A americana April mora no Brasil há pouco mais de 3 anos. Durante a faculdade no Canadá, ela conheceu vários brasileiros e acabou se apaixonando pelo Brasil. A convivência com colegas e alunos fez com que a jovem professora norte-americana decidisse vir trabalhar em uma escola internacional em Brasília. Agora, April luta para obter a documentação necessária para renovar o visto de trabalho para permanecer no Brasil. Eu fiquei sabendo eu vou vir para o Brasil aqui, aí eu tinha que montar todos os documentos, diploma, vários documentos, e eu tinha que levar todos esses aqui nos Estados Unidos para cartório, e depois esse aqui eu tinha que mandar para consulado em Los Angeles, e está bem longe. O diretor administrativo da escola onde April trabalha diz que a burocracia para a renovação do visto de trabalho é muito grande. O processo de transformação tem uma exigência muito maior em termos de quantidade de documentos e a tramitação é diferenciada. A gente vai ao Ministério da Justiça, ao Departamento de Estrangeiros, para poder solicitar essa transformação de visto. O crescimento e a estabilidade econômica do Brasil têm atraído imigrantes de todo o mundo. Em 2011, o Ministério da Justiça registrou 1.466.000 estrangeiros regulares vivendo no país. Em 2010, eram 691.000. Esse contexto exige que os órgãos governamentais e as entidades que lidam com o tema elaborem e implementem ações para garantir os direitos fundamentais para aqueles que decidiram vir morar no Brasil. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados em dezembro do ano passado, apontam a relação das autoridades de trabalho a estrangeiros. Em 2011, mais de 70.000 estrangeiros conseguiram trabalho de maneira legal no Brasil. Os homens lideram a mão de obra, são mais de 63.000. Já as mulheres, um número bem menor, pouco mais de 7.300. A pesquisa revela ainda que há 7.276 estrangeiros aguardando a legalização do visto de trabalho permanente. As principais nacionalidades que desembarcaram no Brasil entre os anos de 2008 e 2011 são China, Estados Unidos, Portugal, França, Espanha, Japão, México, Alemanha, Colômbia e Itália. Já os estados mais procurados pelos estrangeiros para morar e trabalhar no mesmo período foram São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. A lista de documentos exigidos para conseguir o visto permanente de trabalho no Brasil é extensa e pode ser encontrada no endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego, www.mte.gov.br. Muito bem, nós agora vamos conversar com o especialista em Direito do Trabalho, Tarley Soares. Boa tarde, Tarley. Tudo bem? Boa tarde. O governo brasileiro está fazendo alguma coisa para facilitar a entrada dos estrangeiros no Brasil, trabalhador estrangeiro? Olha, Paulo, é interessante frisar que o Brasil ele vive um momento de grande efervescência no mercado. E o Brasil ele é um país, apesar de estar potente no cenário internacional, ele ainda não tem tanta mão de obra qualificada e está se tornando um polo atrativo vir trabalhar no Brasil. O Brasil, em consequência disso, está facilitando-se a entrada das pessoas, tendo em vista essa deficiência na mão de obra. Tá certo. E o que o empresário brasileiro precisa fazer para facilitar isso? Porque, como a gente viu na matéria, né, ainda há alguma dificuldade para se conseguir o visto, né? O que está sendo feito propriamente para resolver essa questão? O Brasil, ele, como foi dito, ele passa por uma readaptação. Ele deixou de ser um país subdesenvolvido para transitar pelo desenvolvimento. A carência ainda é grande. O Brasil ele precisa adaptar alguns mecanismos porque ainda é difícil. O Brasil ainda padece nessa situação, mas existem já estudos sobre levantamento, a reportagem frisou isso, e o Brasil está tentando se adaptar a essa nova sistemática, facilitando a entrada do estrangeiro ao Brasil para que possa suprir essa necessidade. Tá certo. Nós temos algumas perguntas, né, gravadas por nossos telespectadores e vamos ouvir a primeira delas. Meu nome é Eduardo Ferreira Lima, sou administrador e gostaria de saber se o estrangeiro irregular pode ter a carteira assinada. É uma boa pergunta. E então, doutor? Boa pergunta. E é interessante frisar que o Brasil ele tem sim interesse em legalizar essas pessoas
que há dentro. O Brasil vai estar arrecadando com isso, vai ter o controle sobre essas pessoas. A ilegalidade, é importante frisar que ela coloca em dúvida, afasta o investidor do Brasil, porque se você consegue a mão de obra, mas não consegue legalizar as pessoas, isso dificulta o trâmite das empresas no Brasil. O brasileiro e o imigrante, ele tem plenos poderes, direitos de estar com a carteira assinada sim. Tá certo. Vamos a mais uma pergunta de nossos telespectadores. Meu nome é Diego, eu sou técnico de informática e eu queria saber se as pessoas que trabalham nas embaixadas deveriam seguir as leis brasileiras ou do seu país. E então, como é que fica isso? Essa questão da embaixada, já houve grande debate, porque as pessoas que trabalham em embaixadas, a embaixada representa, na verdade, uma extensão do país originário. Ou seja, as pessoas que estão trabalhando lá dentro, elas têm que obedecer à legislação do país da qual ela veio. Houve grande tumulto porque essas pessoas, consequentemente, elas saem da embaixada. E a grande questão levantada é se essa pessoa cometeu um ilícito fora da embaixada. E aí o Brasil está se posicionando, já se impondo no cenário internacional, punindo essas pessoas que cometem crime. Mas, a princípio, ela estava sendo responsabilizada pela lei do país dela. Tá bom, nós temos mais uma pergunta. Vamos ouvir. Meu nome é Juliane Andrade, eu sou jornalista. Eu gostaria de saber se a qualificação profissional é reconhecida no país ou depende do empregador? Então. Essa questão do profissional, existe um meio termo sobre isso. O empregador, ele tem grande parcela de responsabilidade também na qualificação. É interessante frisar que o Brasil também está interessado nisso, porque em que pese o Brasil esteja se desenvolvendo, o país ainda padece de mão de obra. Fica um meio termo. O empregador, ele tem a sua parte na legalização desse funcionário e o governo brasileiro também tem a sua responsabilidade. Tá certo. A outra pergunta é o seguinte, né? O governo brasileiro está preparado para um eventual aumento, né, da entrada de estrangeiros no país em busca de emprego, porque nós temos aí os dois grandes mega eventos, né, já aí na esquina, na Copa do Mundo e Olimpíada. O governo está preparado para isso? É interessante frisar que o governo, apesar da sua demora, está sendo muito criticado, mas o Brasil está se esforçando. O Brasil está se esforçando para conseguir qualificar essas pessoas. Existem projetos governamentais que favorecem esse preparo, mas o Brasil ainda assim precisa de mão estrangeira qualificada, porque ainda não tem. O Brasil está trabalhando, está conseguindo desenvolver projetos, mas acredito que o Brasil ele vai precisar sim dessa nova ordem internacional. Tá bom. Dário, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça.